Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje já é terça-feira e temos aqui o nosso encontro, o nosso momento de oração. O programa se chama Lugar de Paz, porque nós temos a presença de Deus entre nós e temos a convicção de que Ele deseja nos abençoar e por isso nós oramos. A oração é a chave na mão da fé para abrir os celeiros de Deus, onde se encontram os ilimitados recursos da onipotência. Portanto, eu quero encorajar você a orar. A oração é a respiração da alma. Assim como necessitamos do ar para vivermos, necessitamos da oração para termos uma fé fortalecida. Como tem sido a sua vida de oração? Estamos diante de uma grande batalha espiritual, um grande combate. E nesse combate nós precisamos nos aliar a Deus. Na verdade, nós precisamos nos refugiar em Deus. Ele é o nosso grande general, Ele é quem luta as nossas batalhas e nós somos cooperadores dele. Eu quero ler um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Acompanhe a leitura. Paulo diz assim: mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Quero comentar rapidamente o verso 11. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, ele comenta no verso anterior a respeito do perigo das riquezas, a respeito daqueles que amam o dinheiro. Então ele faz um contraste. Aqueles que amam o dinheiro são gananciosos, avarentos, estes não são homens de Deus. E aí Paulo diz, mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja disso. Em outras palavras, nós como cristãos devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a consequência disso é que Deus vai nos sustentar. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar. O trabalho é uma bênção, mas nós não precisamos e não podemos ter como a nossa meta número 1 de vida nos enriquecer. Nós precisamos ter como meta buscar em primeiro lugar o reino de Deus e então buscar essas virtudes cristãs de que Paulo fala. Aqui ele diz assim, siga a justiça. Jesus é a nossa justiça. Siga a piedade, uma vida de fidelidade a Deus. Siga a fé, o amor e a perseverança e também a mansidão. E aí no verso 12 ele diz assim, então combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. O chamado de Paulo para Timóteo é um chamado para mim e para você, para nós tomarmos posse da vida eterna, para nós combatermos o bom combate, para nós prosseguirmos na busca da justiça, da fidelidade, da fé, do amor, da mansidão, do domínio próprio, combatendo o bom combate, nos refugiando em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso grande comandante. Essa reflexão nos lembra de que a vida cristã é uma caminhada de fé. E Paulo nos convida a combater o bom combate e a tomar posse da vida eterna. Mas talvez alguém esteja pensando, como é que eu fortaleço essa fé? Como posso conhecer melhor esse caminho que Deus preparou para mim? É justamente para ajudar você nessa caminhada que a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou a revista Céu ou Inferno. Esta revista que está em minhas mãos. Este estudo bíblico apresenta de maneira simples e clara e totalmente fundamentada na Palavra de Deus o grande plano da salvação. Você vai descobrir por que Jesus morreu por nós, o que significa ser salvo pela graça, e como a fé transforma a nossa vida e também por que permanecer em Cristo é a nossa única esperança para a vida eterna. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais a nossa fé se fortalece para enfrentar os desafios da vida. Por isso eu quero lhe fazer um convite muito especial. Não deixe esse estudo para depois. Separe um tempo para conhecer mais profundamente aquilo que Deus preparou para você. Eu tenho certeza de que essas lições vão responder perguntas importantes e fortalecer sua caminhada espiritual. E o melhor de tudo é que essa revista é totalmente grátis. Você não paga absolutamente nada por ela, nem mesmo o envio pelos correios. Esse presente chega até a sua casa graças ao apoio dos Anjos da Esperança.
São pessoas que acreditam que a palavra de Deus precisa alcançar cada lar. Então anote o número da Escola Bíblica, 12 98244 4449. Envie uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp e peça gratuitamente a revista Céu ou Inferno. Aproveite também para compartilhar esse número com alguém que precisa renovar a esperança e conhecer melhor o plano da salvação. Como eu disse, esse curso bíblico é inteiramente grátis, você não paga nada por ele, porque ele já foi pago pelos anjos da esperança a quem nós somos muito gratos. E não deixe para depois. Invista no seu relacionamento com Deus, no seu conhecimento da palavra de Deus e com certeza você vai receber as mais ricas bênçãos de Deus em sua vida. E sabe, aqui o programa Lugar de Paz nós recebemos pedidos de oração de diversos locais do Brasil e do mundo. E nós compartilhamos os pedidos de oração aqui na TV Novo Tempo, no programa. E você também pode participar aqui do programa entrando em contato conosco através de nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp. E agora nós vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem do Facebook é da Terezinha Godoy. Peço oração pela saúde do meu marido, Garibaldo, e pelos meus filhos. Vamos orar, Terezinha, pelo Garibaldo e pelos seus filhos. Que Deus abençoe essa família ricamente. Um grande abraço para vocês. A Ana Romão escreveu: peço oração pela minha família, que tem enfrentado muitas lutas. Em especial, peço oração pelo meu irmão, que enfrenta o vício do álcool e está preso após perder o controle durante uma discussão. Desde já agradeço pelas orações. Amigos de oração, vamos orar pelo irmão da Ana. Ele, em função de um problema que ele tem com o álcool, perdeu ali o controle, certamente envolveu-se numa discussão ou em alguma coisa mais acalorada e agora ele enfrenta as consequências disto. Vamos orar para que Deus o liberte deste vício, para que ele tenha a sua vida completamente restaurada. Muito obrigado, Ana, por compartilhar o seu pedido e vamos continuar juntos em oração, porque nós acreditamos que Deus age em resposta às nossas orações. A Elisa Bilar escreveu: saudações, família do Lugar de Paz. Peço oração pelo meu casamento. Estou passando por um momento muito difícil. Meu marido quer o divórcio, mas eu amo e peço que Deus restaure o nosso lar. Por favor, orem por nós para que o Espírito Santo lhe conceda discernimento e conduza a nossa família segundo a vontade de Deus. Elisa, estaremos em oração por você, pelo seu esposo. É importante, se vocês ainda não o fizeram, buscar ajuda. Buscar ajuda com algum profissional qualificado, pode ser o pastor da igreja, pode ser algum terapeuta familiar ou até mesmo um psicólogo. Importante que ele seja cristão, que tenha uma perspectiva cristã. Nós entendemos que dentro do contexto cristão, o casamento ele é vitalício, é um voto, né? Um compromisso, é uma aliança feita diante de Deus, diante da igreja, diante da família, é uma aliança que deve perdurar por toda a vida. Os problemas acontecem, as dificuldades vêm e é preciso que o casal se una nessas adversidades. E quando essas adversidades são superadas, o casal se fortalece ainda mais. Então, uma conversa sincera, olho no olho, eu acredito que Deus pode realizar um milagre e reconstruir esse lar. Estaremos em oração por você e pelo seu esposo, tá bom? Um grande abraço. A Eugênia Almeida escreveu: peço oração pela vida do meu filho Ricardo, para que Deus transforme completamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Eugênia. Vamos orar pelo Ricardo, para que ele tenha a sua vida completamente transformada. Que Deus siga abençoando você, Eugênia, e que Deus também abençoe o Ricardo e que a presença de Deus se manifeste poderosamente na vida dele. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do Instagram. O nosso Instagram é @lugardepaz. Se você ainda não nos segue, comece a nos seguir, deixe lá o seu pedido de oração ou seu agradecimento. E a primeira mensagem é da Dilma Buni. Peço oração pelo meu filho que está passando por um momento muito difícil. Vamos orar. Amigos de oração, anote o nome da Dilma, pede pelo seu filho, atravessa um momento difícil na vida e eu acredito que cada momento difícil é um chamado, é um convite para nós orarmos, para nós nos voltarmos para Deus, para nós buscarmos
também o esclarecimento da palavra de Deus para entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida, buscarmos também discernimento em Deus, sabedoria divina. Então, cada problema, cada luta, cada adversidade é um convite para nós nos voltarmos a Deus. Porque quando você não enxerga uma solução para um problema, Deus tem mais de 1000 maneiras diferentes de solucioná-lo. Então, muitas vezes nós somos autoconfiantes, nós somos autossuficientes e nós então deixamos Deus de lado. Isso é muito ruim. Precisamos da presença de Deus, da ajuda de Deus para nos auxiliar. Então vamos orar pelo seu filho para que ele tenha sabedoria divina para fazer as melhores escolhas e que ele se fortaleça no Senhor. A próxima mensagem é do Elias. O Elias diz: boa tarde, pastor Frederico e toda a equipe da Novo Tempo. Peço oração pela minha saúde, pois estou enfrentando um problema há quase 6 meses. Já passei por várias consultas, mas ainda não tive melhoras. Deus abençoe. Amigos de oração, anote o nome do Elias. Ele está tentando buscar aí um diagnóstico, um entendimento do que está acontecendo e precisa da ajuda, da intervenção divina. Vamos orar pela sua saúde, Elias, pela sua cura, pelo seu restabelecimento e para que os profissionais de saúde sejam esclarecidos e tenham um diagnóstico correto para um tratamento efetivo, tá bom? Um grande abraço e que Deus siga abençoando você ricamente. A Lucicréia Bastos escreveu: preciso de orações, sinto dores terríveis no braço direito a um AVC que tive. Vamos orar por você, Lucicréia, que Deus a abençoe ricamente. A sua vida é importante para Deus. Deus tem planos para você. Então nós vamos interceder pela sua restauração, para que essas dores sejam atenuadas, para que você seja completamente restaurada. Vamos interceder por sua vida, por sua saúde, tá bom? Um grande abraço para você. E a Regina Fátima diz: peço oração pela vida de meus amigos, por cura, salvação e libertação. Peço também oração por Amanda Recena e por seu marido Alexandre. Obrigado, Regina. Vamos orar então pelos seus amigos, por cura, salvação e libertação. Vamos orar também pela Amanda e pelo marido dela, o Alexandre. Que Deus abençoe você ricamente, Regina. Vamos continuar firmes em oração. E agora vamos para um rápido intervalo e ao retornarmos teremos aqui o nosso momento de oração, então não saia daí, nós já voltamos. Que alegria continuar com você aqui na TV Novo Tempo, no programa Lugar de Paz. Este é um programa de oração, de intercessão. Existem milhares de pessoas neste momento sofrendo, pessoas passando por momentos de aflição, talvez por uma perda familiar, ou quem sabe, por falta de esperança, algum problema no trabalho, desemprego, pobreza. Enfim, a realidade das pessoas que vivem neste Brasil, elas são das mais variadas. E nós acreditamos que quando oramos, estamos em comunhão com Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, o nosso Criador. E Ele se importa com cada um de nós de tal modo que Cristo, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, Ele assumiu a forma humana, veio a este mundo morrer pelos nossos pecados. Nós que não merecíamos, Ele entregou a sua vida em seu lugar para pagar a grande dívida, o grande preço da nossa redenção. Então, eu tenho certeza de que o programa Lugar de Paz tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas que precisam de oração, precisam encontrar um refúgio, um aconchego, uma palavra de esperança. E nós contamos com seu apoio para continuarmos no ar, para continuarmos enviando revistas Esperança Novo Tempo para as famílias que nos acompanham. E para que isto aconteça, é importante que você saiba que o seu apoio faz a diferença na nossa programação. O seu apoio faz a diferença na vida dos nossos telespectadores. E para você ser um anjo da esperança é muito simples. Anote este Pix, este endereço é anjos@novotempo.com. Você pode fazer a sua doação, uma doação única, ou você pode também fazer a doação recorrente
Porque é importante que você faça a sua doação recorrente, porque nós temos compromissos recorrentes aqui. Então é importante que você se lembre, fazer uma doação para o Anjos da Esperança é fazer uma doação para que essa missão continue levando esperança para milhares de pessoas e nós contamos com o seu apoio. O valor é você quem decide, de acordo com as bênçãos que você tem recebido. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do nosso WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Vamos agora ao primeiro pedido de oração do WhatsApp. É da Creuza dos Santos. Peço oração pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu negócio e pela saúde mental minha e do meu esposo. Amigos de oração, anote o nome da Creuza. Eu vou pegar aqui a minha agenda de oração. Ela pede pelos seus negócios, pede pela saúde mental dela e do esposo e ela pede aqui pelo casamento. Creuza, que Deus a abençoe, Creuza. Sabe, a correria do dia a dia, dos negócios, né? Muitas vezes podem nos desconectar uns dos outros, né? Estou falando de marido e mulher, talvez entre filhos também. E é importante dedicar um momento especial a sós com Deus, é extremamente importante. Mas também é importante dedicar momentos especiais com o esposo, com os filhos, para que haja essa reconexão. Por isso é importante. Sábado para nós é um dia muito especial, é o dia do Senhor e nós reservamos esse dia para termos uma comunhão mais profunda com Deus, uma comunhão também com a família e uma comunhão na comunidade da fé. Mas também existe aquele repouso que é anual, as férias. As férias nos ajudam a nos reconectarmos com a família, o que é muito importante. Isso traz o descanso para o físico, pode também trazer o descanso para a alma. Então, respeitar o repouso diário é importante, o sono, respeitar o repouso semanal, ir para a igreja com a família e respeitar o repouso anual para recarregar as baterias, para também se reconectar com a família. Estaremos em oração por você, tá bom, Creuza? Pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus negócios e também por todos os seus queridos. Muito obrigado por participar aqui do programa. A próxima mensagem é da Elisângela Santos. Peço oração pela minha irmã que está enfrentando uma enfermidade. Creio que ela será curada em nome de Jesus e voltarei para agradecer. Amigos de oração, anote o nome da Elisângela. Ela pede pela irmã, pela cura dela. Então, nós não sabemos qual é a enfermidade, mas ela necessita das nossas orações. Elisângela, receba aqui o nosso abraço e mande também um abraço para sua irmã e fale para ela que no programa Lugar de Paz existe um exército de intercessores que vão orar por ela. Está anotado aqui o seu pedido, Elisângela. Um grande abraço para você. A Janaína Jana escreveu: peço oração pela minha vida sentimental. Desejo muito constituir um casamento e encontrar a pessoa que Deus tem para a minha vida. Também peço oração pela minha vida financeira, pois estou enfrentando muitas dívidas. Estou separada há 2 anos do meu namorado. Que Deus conduza a minha vida segundo a sua vontade. Janaína, estaremos também em oração por você, pelos seus sonhos, pelos planos do seu coração, para que Deus dirija os seus passos. Agora é muito importante que você consiga colocar em ordem a sua vida financeira. É importante encontrar o equilíbrio financeiro. Dinheiro não é uma coisa neutra. A maneira como nós gastamos o dinheiro envolve uma questão moral. E por isso é necessário saber corretamente usar os recursos que Deus tem nos dado. Então estaremos aqui em oração por você. E também para que você possa realizar esse sonho do seu coração de constituir uma família. Tá bom? Um grande abraço e que Deus siga abençoando você ricamente. A Vaninha Andrade escreveu: peço oração pelos meus filhos que estão enfrentando problemas com vício. Vaninha, muito obrigado por compartilhar o seu pedido. Então, o seu pedido é pelos filhos que têm problema com os vícios. Amigos de oração, anote o nome da Vaninha e anote também o motivo de oração dela. Ela pede oração, intercessão pelos filhos. É uma mãe que ama e se preocupa com seus filhos. E como uma mãe fica quando vê os filhos se perdendo no vício das drogas?
E não é só drogas ilícitas, estou falando também do vício do álcool, que pode trazer tanto prejuízo para a família, briga em casa, briga entre esposo e esposa, briga entre os filhos, o vício do cigarro que pode encurtar a vida de uma pessoa, trazendo enfermidades gravíssimas. Então é importante que a gente interceda pelos filhos da Vaninha, para que eles tenham um encontro com Cristo e tenham a vida completamente transformada. Muito obrigado, Deus abençoe você. A Salete diz: peço oração pelo meu filho e pelo meu marido, que ainda não estão na igreja. Sou de Fortaleza, é o pedido da Salete. Então ela pede pelo filho e marido, pela conversão. Muito obrigado, Salete. E vamos continuar orando, porque a oração, como eu já mencionei anteriormente, é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros de Deus, onde se encontram os ilimitados recursos da onipotência. Então vamos orar. Eu creio que há coisas que Deus só faz em resposta à nossa oração, especialmente quando nós intercedemos por alguém que talvez não quer nem saber de Deus. E Deus respeita a liberdade de escolha dessa pessoa, mas quando nós oramos, Deus também respeita a nossa liberdade de escolha por intercedermos por elas, e Ele age de um modo que Ele não agiria se não fosse por meio da nossa oração. Então vamos orar, vamos interceder e vamos confiar no Senhor de que Ele está agindo continuamente no coração do seu filho e do seu marido. Um grande abraço para todos vocês. E agora a Adriele Nascimento escreveu: peço oração pelo meu casamento. Estamos planejando ter um bebê e peço que Deus nos conceda essa bênção. Peço também oração por minha mãe, Daniela, que foi diagnosticada com câncer de mama. Tenho fé em Deus que ela será curada. Amigos de oração, anote o pedido da Adriele. Ela pede pelo seu casamento, estão pensando em ter um bebê, e ela pede também pela mãe, que está com câncer e necessita das nossas orações. Está anotado aqui, Adriele. Estaremos em oração por você, pela sua mãe e pelo seu casamento. Deus tem um plano especial para todos vocês. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Quero ler mais um pedido da Iva Ângelo. Boa tarde, lugar de paz. Peço oração por mim, meus filhos, meus netos. Sou de Indaiatuba, interior de São Paulo. Amém, Iva. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração. Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu para Timóteo dizendo: você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Sabe, o conselho de Paulo para Timóteo era: não busque em primeiro lugar as riquezas, busque em primeiro lugar o reino de Deus, dizendo aqui, olha, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A perseverança é uma virtude cristã. Quantas vezes nós nos desanimamos tão facilmente, é necessário perseverar. E por isso Paulo complementa no versículo 12, combata o bom combate da fé. É uma linguagem de guerra, porque estamos de fato numa guerra espiritual. E nessa guerra espiritual precisamos permanecer em Cristo. Precisamos nos refugiar em Cristo, porque quando estamos refugiados em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Os dardos inflamados de Satanás não podem nos atingir. Satanás, ele é completamente um ser que foi derrotado na cruz. Portanto, a nossa confiança se fortalece quando nós estamos alicerçados na palavra, refugiados no Senhor. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Deus deseja que você tenha a certeza da vida eterna. Se os seus pecados foram confessados, você pode ter a certeza de que eles foram perdoados. E assim você pode ter a certeza da salvação. Eu quero orar com você neste momento. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos traz consolo, conforto e encorajamento para prosseguirmos com fé e coragem. E neste momento, Pai, eu quero interceder por todos os pedidos de oração lidos aqui no programa e todos os outros que nós recebemos. Intercedemos pela Creuza, Pai. Ela pede pelo seu casamento, que o Senhor a abençoe ricamente. Oramos também pela Elisângela. Ela pede pela cura do seu irmão.
Oramos pela Janaína, que os planos do coração dela, de acordo com a Tua vontade, se cumpram. Oramos pela Vaninha, pelos filhos dela que estão presos nos vícios, que eles sejam completamente libertos por Ti, Pai, que eles tenham a vida transformada por Ti. Oramos pela Salete, pelo seu filho, pelo seu marido, pela conversão deles e pela Adriele, Senhor. Ela pede pelo seu casamento, estão planejando ter um bebê, e ela pede pela sua mãe que está com câncer, que ela receba de Ti, Pai, o conforto e a cura. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.